Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, gente. Que bom que vocês vieram. Amém, né? Que bom que você veio também, Moisés. Aleluia. A proposta dessa noite é que eu fale sobre como manter o avivamento, a chama, o fogo aceso em meio à pandemia. E eu fui encontrar na Bíblia uma pandemia. Abre sua Bíblia comigo, por favor. Sacerdote Josué, capítulo 1, sexto livro da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, capítulo 1. Pergunta para quem está do seu lado: cadê a Bíblia? Já tem 10 anos que eu venho aqui e você não tem uma Bíblia até hoje. Josué 1. Acharam? Fui. Depois que Moisés morreu, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, ministro de Moisés: meu servo morreu. Vamos agora. Eu não sei como é que está escrito na sua Bíblia. Na minha está escrito: vamos agora. Atravessa o Jordão com esse povo e marche para o país que eu lhe darei. A terra em que puserdes o seu pé, eu vou lá dou, como eu prometi a Moisés. O vosso território se estenderá do deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, ao Mediterrâneo e ao ocidente. E enquanto viveres, ninguém poderá te resistir. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Coragem, seja valente, pois repartirás para esse povo a terra que eu prometi com juramento aos nossos pais. Quanto a ti, coragem, seja valente para cumprir o que te ordenou o meu servo Moisés. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, e serás bem-sucedido em todos os teus empreendimentos. Que esse livro da lei não se afaste de teus lábios. Medita dia e noite, para colocar em prática todas as cláusulas. Assim os teus empreendimentos prosperarão e serás bem-sucedido. Eu te ordeno, de novo, coragem, seja valente, não te assuste, não seja covarde, pois contigo está o Senhor em todos os teus empreendimentos. Então Josué disse aos seus ajudantes: percorram o acampamento da Samambaia e anuncie ao povo de Brasília para que abasteça de carne, pois em 3 dias nós atravessaremos o rio Jordão e entraremos na terra que o Senhor disse que vai nos dar. Palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Você sabe muito bem que esses tempos de pandemia gerou em nós um misto de sentimentos. Teve dia que a gente teve medo de morrer. Teve dia que a gente teve medo de perder alguém. Teve dia que a gente rezou de desespero. Teve dia que a gente rezou de saudade. Alguns desenvolveram depressão, outros desenvolveram toque. Alguns colocaram a oração em dia. E teve até gente que descobriu uma família que nem tinha, porque agora ficou em casa, descobriu que tem família. Eu sei que nesse misto de sentimentos, tudo isso que nós vamos passar até hoje, muito em breve vai terminar, amém?
E a gente precisa tirar algumas lições evangélicas disso. Aqui eu encontrei um quadro parecido com o nosso. Josué capítulo 1. Imagina comigo que durante 40 anos o povo andou pelo deserto. Agora Moisés acaba de morrer. Eu vou falar disso já já. E o Senhor olha para um menino que não é um menino mais. Ele agora tem 85 anos de idade, mas começou a caminhar com Moisés com 45. Josué. E o Senhor disse: então, 2020 não acabou não. O ano não está perdido não. Moisés morreu, mas agora você vai assumir o lugar dele, e nós vamos chegar na terra prometida. 5 coisas aconteceram aqui e que aconteceram na pandemia também. Primeira coisa, diga comigo: o vírus. Abre a sua boca para me ajudar, diga: o vírus. Eu pesquisei hoje na internet, até na hora da missa, no Brasil 83 mil pessoas morreram de Covid. Aqui nesse caso não é um vírus, é um veneno. Esse povo tinha acabado de passar da jornada de Madiã, e na jornada de Madiã aconteceu uma coisa escandalosa. Cobras apareciam no meio da areia do nada e picava os pés das pessoas. Gente, imagina quase 2 milhões de pessoas e de repente quase que uma epidemia de serpentes. E as serpentes começaram a picar e picar e picar e picar. E hoje a ciência está tentando procurar uma vacina para o Covid e vai achar muito em breve. Mas aqui no caso é só soro antiofíbio. Não existia Instituto Butantan aqui. Então estima-se que mais ou menos 100 mil, veja bem, hoje o Covid no Brasil matou 83 mil. Aqui estima-se que 100 mil pessoas morreram, sem contar um monte de gente que ficou aleijado, porque a ciência já prova que as sequelas do Covid são pequenas, mas sequelas de picada de cobra são drásticas. Aqui tem gente que vai se arrastar o tempo inteiro. Aqui tem gente que ficou cego. Aqui tem gente que vai ter problemas cardíacos e sanguíneos para sempre. Então, o mesmo Covid que nos alarmou durante a pandemia, agora é substituído nesse contexto aqui por um veneno de cobra, que até agora já matou mais gente do que no Brasil. Quem me ouve, diga amém. Fala para quem está do seu lado: eu estou entendendo que o cenário é o mesmo. Você não abriu a boca conforme a gente combinou. Abra a boca. Diga para quem está do seu lado: eu estou entendendo aqui que o cenário é o mesmo. Segunda coisa que nos alarmou nessa pandemia: o tal de grupo de risco. Alguns por causa da idade, outros por causa de comorbidades. Aqui nós estamos falando e pregaremos sobre um homem de 85 anos de idade. Imagina que o texto dessa noite é alguém que está no grupo de risco. Então, quando Deus chama Josué, filho de Caleb, e ele começa a andar com Moisés, ele tem 40 anos se passaram, ele agora é um senhorzaço, está inteirão, mas está no grupo de risco. Ele tem 85 anos de idade. Fala para quem está do seu lado: eu acho que a realidade se parece. Terceira coisa que me chama a atenção aqui é que havia um problema financeiro, que é o mesmo problema financeiro que nos trouxe a pandemia. Todos os países do mundo foram abalados, inclusive economias top, como os Estados Unidos. No Brasil nós não sabemos quando nós sairemos lá fora. São milhares de empresas, empresários, empregadores e empregados quebrados, falidos. E a gente nessa esperança de que um auxílio emergencial ajudaria o povo pelo menos não passar fome.
Mas o mesmo problema financeiro que tem feito muita gente dizer: vamos voltar, nós precisamos voltar, mesmo que a gente morra de Covid, mas pelo menos não vamos morrer de fome. O problema aqui é o mesmo, porque o estudo aqui anterior diz que as provisões para alimentar o povo já haviam acabado. Agora Deus vai cessar o maná. Esse povo aqui não tem mais o que comer a partir de agora. Por isso há uma pressa para chegar logo na terra, para pelo menos já plantar e dar um pasto para os seus animais, para pelo menos ter novilhos gordos para ter carne para comer. Esse povo aqui está quebradaço economicamente, igualzinho nós. Fala para quem está do seu lado: eu estou entendendo que o cenário é o mesmo até aqui. Quarta coisa que me chama a atenção, padre, aqui. Diga comigo: o número de mortes. Eu sei que a maior luta de muitos de nós é porque você perdeu alguém ou tem medo de perder alguém. Agora imagina que esse homem aqui viu com os olhos dele 100.000 pessoas que morreram esses dias atrás na jornada de Madian. Desculpe, com todo respeito você, talvez você perdeu um parente, ou ficou sabendo da morte de um vizinho, ou de meia dúzia de paroquianos. Esse homem aqui, braço direito de Moisés, ele viu 100.000 pessoas morrer com os próprios olhos. E mais do que isso, se você tem medo de um parente seu morrer de Covid, o pai espiritual, apaixonado por ele, acabou de morrer. Qual que é o nome desse homem? Moisés. O texto começa dizendo assim: depois que Moisés morreu, esse menino aqui acabou de sair de um velório. E eu quero que você entenda na Bíblia o que é paternidade espiritual, porque é claro, geneticamente, biologicamente, Josué é filho de Caleb, mas em espírito ele é filho de Moisés. São 40 anos respirando junto, chorando junto, levantando junto. Josué sabia até como Moisés penteava o cabelo. Josué sabia até o bafo que Moisés tinha quando o dia amanhecia. O texto é maravilhoso. A paixão de Josué por Moisés é maravilhoso, a ponto do texto contar no livro do Êxodo que Moisés está com os pés inchados, porque ele já está velho. E de repente ele senta e ele fala: meu Deus, tudo que eu queria agora era uma água para lavar os meus pés. E Josué chega e fala: eu pensei nisso, eu trouxe água para mim e água para o senhor também. Então o texto dessa noite fala de alguém que viu 100.000 pessoas morrer com os próprios olhos e acabou de sair de um velório do seu pai chamado Moisés. Fala para quem está do outro lado: eu estou achando que a história está parecida com a nossa. Quinta coisa que me chama a atenção. Eu não comecei a pregar, eu só estou te mostrando por que eu vou pregar. Diga comigo: o período da pandemia. A pandemia começou oficialmente, assim, escancarada, mais ou menos dia 14 de março. Eu tinha acabado de pousar nos Estados Unidos, eu ia ficar 10 dias pregando lá. Quando o avião pousou lá, explodiu e falou: fechou tudo. Cancelou a minha agenda e falou: se eu fosse você, eu voltava. Mas voltar como? O voo é daqui 10 dias. E eu fiquei preso nos Estados Unidos 2 dias e meio, tentando voltar, porque todo mundo dizia: o negócio vai ficar feio aqui, você não vai conseguir ir embora. Tivemos que cancelar um voo, um casal me doou um outro voo, e eu vim salpicando, eu gastei 23 horas de aeroporto em aeroporto, mas glória a Deus cheguei. E quando eu cheguei era 14 de março. Aqui no Brasil estamos há 4 meses e pouco vivendo essa pandemia. E era mais ou menos assim: não, mas hoje é 14 de março, dia 25 diz que tudo volta ao normal. Chegava dia 25 de março, falou: não, mas até a Semana Santa, que começa em 5 de abril, vai voltar ao normal. Quando chegou perto do domingo de Ramos, disse: não, mas preocupa não, porque depois da Páscoa nós vamos ressuscitar. Dia 12 de abril vai voltar ao normal. Chegava na Páscoa e dizia: não, agora é 30 de abril. Chegava em abril, disse: não, mas domingo 9 de maio é dia das mães. Depois do dia das mães tudo vai abrir. E nessa brincadeira já é dezembro.
Dá uma risada aí. Então, até o dia de hoje, estou brincando, estamos em julho. Até o dia de hoje, 4 meses e pouco. Só que essa pandemia aqui, ela já dura quase 40 anos, porque esse povo só apanha, e Deus faz milagre, e as coisas dão errado, e eles começam a correr, e vem as lutas, e vem as coisas, e gente voltando para trás. É uma pandemia de 40 anos, é uma luta, um cenário desolador, estranho, de 40 anos, mas da jornada de Madian para cá, são 6 meses, então a situação ficou agravante durante 6 meses, esse povo está sentindo gosto de sangue na boca, uma tristeza profunda, uma letargia. Esse povo está desolado. O cenário geográfico é o mesmo. Quem está me ouvindo, diga amém. Fala para quem está do outro lado: eu estou achando que a história é a mesma. Repete comigo as 5 coisas: o vírus, o grupo de risco, a crise econômica, a perda dos parentes e o tempo da pandemia. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje está acontecendo em Josué capítulo 1. Você me deve uma, pode aplaudir a palavra? Diante desse cenário aqui, Deus precisa fazer alguma coisa. O clima está horrível. E o que é que Deus faz? Deus fala: manda Josué vir aqui na minha presença. Eu acredito que Josué chega igual a gente, de máscara, álcool em gel, choroso, morrendo de medo de pegar a Covid. E Deus olha para ele e diz: levanta a tua cabeça, o substituto de Moisés é você, se vira, vamos e levante. Agora, tudo que eu prometi para Moisés, eu prometo para você. Não olha nem para um lado nem para o outro, fica firme, seja corajoso, seja valente, não seja covarde, não tenha medo, e pode reunir o povo, porque se eu falei que eu ia dar uma terra para vocês, eu vou dar uma terra para vocês. Primeira lição da pandemia, diga comigo: em tempos de crise, Deus levanta pessoas. Não, você não está entendendo. Deus não olhou Josué no meio da multidão e falou: você conversa muito, não. Você, como é que você chama? Josué, vem cá. Não foi uma escolha aleatória. Josué não foi escolhido aqui e agora. Entenda, ele foi levantado aqui e agora, mas já tem 40 anos que Deus está investindo nele, e está dando pregação para ele, e missa de cura e libertação para ele, comunhão para ele, rosário para ele. Já tem 40 anos que Josué está sendo cevado por Deus. Olha a palavra que eu estou usando: cevado por Deus, num processo formativo para chegar no meio da pandemia e o Senhor dizer: agora está na hora de você colocar em prática tudo aquilo que você chorou, aplaudiu, arrepiou e achou bonito por 40 anos. Porque quem vai ocupar o lugar de Moisés é você. O primeiro avivamento que precisa acontecer nessa noite é isso: você não caiu nessa pandemia de paraquedas. Já tem um tempo que Deus está cevando você. Quantos livramentos Deus te deu, quantos retiros você fez, quantos pregadores você ouviu, quantos canais no YouTube você passou a seguir, quantas redes sociais, quantas lives você escutou, e Deus foi te dando alimento, foi te dando alimento, foi te dando alimento, e você chegou no meio da pandemia com esse sentimento: agora está tudo perdido, e agora quem vai me defender? Como que as coisas vão melhorar? E Deus está dizendo: já tem 40 anos que eu estou trabalhando com você, alimentando você, cevando você, formando você. E se precisa alguém se levantar para mudar o cenário, essa pessoa é você, e você está pronto, e é hoje que você vai levantar. Pode aplaudir, pode aplaudir. Olha para quem está do seu lado e fala: o Josué é você.
Não, você não entendeu. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você não está entendendo? Não. O maior erro que pode matar o Espírito Santo em nós é a gente chegar nessa pandemia e a gente esquecer de tudo que Deus já fez até aqui e achar que tudo para trás está perdido por causa da realidade atual. Isso é um erro. O que Deus está fazendo com Josué é dizendo: vem cá, você está choroso? Moisés morreu? Está tudo difícil? Não vai ser fácil? Mas já tem 40 anos que eu estou dando alimento para você. Você não é um Zé Ruela qualquer, você é o meu substituto. Então levanta a tua cabeça, você está pronto. Eu acredito em você. Eu estou dizendo nessa noite que ou você coloca em prática tudo aquilo que você aprendeu até hoje, ou então a gente ficou anos na igreja fazendo papel de palhaço. Porque você veio para a missa, você escutou pregação, você escutou o evangelho, você seguiu alguém, você foi na Canção Nova, escutou Canção Nova, ligou na sua TV, na Século 21, na Rede Vida, na Aparecida, no Pai Eterno, você chorou, recebeu vitória, uhul! Aí chega no meio da pandemia: ninguém me ama, ninguém me quer, eu estou com medo de sair de casa, está tudo perdido, e agora o que vai ser de mim? Tá, então tudo que Deus nesses 40 anos te deu foi uma palhaçada, foi um teatro? Não foi. E avivamento é isso. Agora está na hora de você pegar aquele caderninho das pregações que você anotou. Agora está na hora de você voltar naquelas páginas da Bíblia molhada com a lágrima da madrugada. Agora está na hora de você voltar nas promessas que Deus te fez, nas profecias que Deus te fez. Agora está na hora de você rever as pregações que você ouviu. Agora está na hora de você atualizar tudo aquilo que Deus foi te dando, porque no meio da pandemia, Deus precisa levantar um Josué em Brasília, Deus precisa levantar um Josué na Samambaia, e você não é uma pessoa qualquer. Deus preparou você para esse tempo, você está prontinho para esse tempo, você está, pode aplaudir, você está. A minha vontade era mandar você, mas você não pode fazer isso. Pelo menos olha para quem está do seu lado com máscara e tudo, e fala para essa pessoa: você está prontinho para esse tempo. Está prontinho. Há 15 dias atrás eu estava fazendo uma semana de pregação em São Paulo, em várias paróquias, igual estou fazendo aqui em Brasília, de segunda até domingo. Eu fui pregar na paróquia de um padre que trabalha com missa de libertação, fez curso de exorcismo, só não é exorcista porque preferiu que um outro padre fosse exorcista na diocese. Ele falou: Moisés, não conta para ninguém não, mas eu e esse padre exorcista, durante a pandemia inteira, começamos a rezar, exorcizando a diocese, exorcizando a diocese, exorcizando a diocese. E esse padre exorcista nos contou uma coisa que eu vou te contar. Nesse tempo de pandemia, o demônio reinventou uma nova forma de enganar os cristãos. Porque na verdade todas as coisas que o demônio trabalha já estão batidas, já está na cara. A gente já sabe quando é o capeta ou não. As estratégias deles estão ultrapassadas. E esse padre exorcista revelava para o padre meu amigo, que me contava em off, e eu estou contando aqui ao vivo, que o demônio na pandemia arrumou uma outra estratégia: provocar nas pessoas amnésia, fazer com que elas esqueçam de tudo aquilo que elas ouviram e viram e sentiram até a pandemia, apagando a história delas daqui para trás. Eu não acredito só porque ele é exorcista. Eu acredito porque muitas pessoas chegaram nessa pandemia e não vão conseguir se levantar mais. E é por isso que 20 dias atrás Jesus disse no Evangelho: não tenhais medo daquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. O que é que Jesus estava querendo dizer? Muitas pessoas chegaram nessa pandemia e encontraram o fracasso, a desolação, a solidão, não conseguiram se manter avivadas nem no fogo, nem na chama.
A gente escuta padre dizendo: na minha diocese está até liberada, mas os servos não querem vir servir porque estão com medo. Na minha diocese dá até para fazer um retiro com 30% ou 40% de pessoas, com as medidas protetivas, está tudo ok, mas eu preferi não abrir. Eu escutei de 2 padres esses dias. Por quê? Porque o meu povo agora está desesperado, o meu povo só chora, o meu povo só fala em morrer, o meu povo parece que a gente já pode fechar a igreja e já decretar a vitória de Satanás, porque o meu povo foi tomado numa amnésia espiritual, esqueceu de tudo que viveu em 40 anos de Josué. Quem está me ouvindo? Fala para quem está do seu lado: se isso acontecer com você, eu vou meter a mão na sua cara com máscara e tudo. Eu não estou julgando, eu só estou te contando. Mas inúmeros sacerdotes entraram em depressão na pandemia e não reassumirão suas paróquias, porque não tem força emocional para voltar a ser padre nesse tempo. O índice de depressão no Brasil já saltou de 14% para 23%. Você sabe o que é 23%? Numa cidade de 100 mil habitantes, 23 mil tem depressão. Numa cidade de 1.230.000 tem depressão. Você conseguiu entender a matemática? Significa que o demônio provocou uma amnésia nas pessoas. Elas agora esqueceram das pregações, das missas de cura, do passeio com o Santíssimo, do raléu, do show, do avivamento, tudo aquilo que elas falaram: eu quero morrer por ti, Jesus, amar-te mais, me leva, Senhor, me toma, sou todo teu, sou todo teu. Chegou a pandemia, amnésia geral. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, porque eu não posso, porque minha avó, ai porque nossa, porque... Fala para quem está do seu lado: amnésia espiritual. Primeiro ensinamento dessa noite é esse. Diga comigo: eu não caí de paraquedas nessa Covid. Eu não nasci de fevereiro e março para cá não. Eu tenho uma história com Deus de sofrimento desde quando eu nasci, de presença de Deus desde quando eu nasci. Portanto, no meio dessa pandemia, assim como Josué, eu posso, no fogo do Espírito, me levantar e dizer: eu estou prontinho para passar por tudo isso, em nome de Jesus. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. É isso, aplaude, aplaude. É isso, é isso, é isso. Então você vai levantar a cabeça hoje, em nome de Jesus. Senão eu mesmo te espero lá fora e rebento você com máscara e tudo. Nossa, que violência. Aleluia. Eu queria tanto ver seu sorriso, mas eu não posso ver. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você não está entendendo? Tá. Agora cá para nós. Eu não sei a sua idade, eu sou 4.2. Deixa eu te perguntar: é verdade ou não é que a gente já passou coisas muito piores do que isso? E a gente não venceu? A gente está prontinho para qualquer coisa. É claro que alguns aqui com 14, 15, 16, 17, que não estende nem a toalha no varal e não sabe lavar a própria calcinha, está achando que não passa desse ano. Mas é porque não passou por nada ainda. Fala para quem está do seu lado: acalma o seu coração, está tudo certo. Está tudo certo. Segunda coisa que eu aprendo aqui. A primeira, diga comigo: em tempos de crise Deus levanta pessoas. A segunda coisa, diga comigo: não pode haver demora entre ouvir e obedecer.
Gente, eu prego há 25 anos, eu entendo muito de Bíblia, mas eu nunca achei na Bíblia Deus atropelando o tempo das coisas. Quantas vezes eu já preguei sobre as demoras de Deus? Tem que esperar, as coisas de Deus são lentas, é tudo devagar, é tudo no tempo de Deus. Você já escutou isso? Na noite de hoje, esquece tudo isso. Na noite de hoje, Deus falou com Josué: vamos agora. E eu não sei se você entende português, na minha Bíblia, depois do agora, tem um ponto de exclamação, tipo, vamos agora, já. Pergunta para quem está do seu lado, por quê? Pergunta para quem está do outro lado, por quê? Porque no meio de uma pandemia dessa, seja bíblica, seja nossa, se você parar para pensar no que ficou para trás e no que tem pela frente, você não vai topar. Deus não pode nos deixar tempo para pensar, porque senão a gente vai voltar para casa para pensar e vai desistir. Eu vou explicar. Moisés, você está falando que a gente tem que ser irracional? Não foi isso que eu falei. Não coloca palavras idiotas na minha boca, não. Eu falei de prontidão. Quando Gabriel visita Nossa Senhora e faz a proposta, o mundo estava vivendo uma pandemia chamada pecado original. Jesus precisava nascer. Deus escolheu Maria para ser o canal desse nascimento. Ela falou: só uma pergunta, como se dará isso? Não, o Espírito Santo vai cuidar de tudo. Beleza, eis aqui a escrava do Senhor, pode fazer em mim conforme a tua palavra. É um sim racional. Ela não é louca, ela não está cega, ela está entendendo tudo o que está acontecendo. Mas Gabriel poderia ter falado assim: ó, eu vou fazer a proposta e eu volto amanhã depois do chá da tarde, pode ser? Aí a senhora pensa, vê se é isso que a senhora quer mesmo, consulta os seus pais, troca uma ideia com seu pároco, e amanhã à tarde eu, anjo Gabriel, volto. Fala para quem está do seu lado, só que não. Só que não. A proposta é agora e o sim é agora. Porque se houver uma distância grande entre ouvir e obedecer, Satanás vai entrar no meio e vai fazer você dizer não. Eu vou te dar um exemplo. Já vai fazer 20 anos que eu trabalho com dependente químico. A nossa fazenda tem 18, onde homens vão ficar 9 meses lá para se recuperar. A pessoa que escuta essa pregação e volta para casa imaginando que talvez amanhã vai parar de fumar, ela nunca para. Quem é a que para? É a que tira o maço da calça e agora entrega aqui dizendo: acabei de ser tocado, já vou voltar para casa sem um maço de cigarro, porque o último que eu fumei antes de entrar para a igreja já foi a despedida. A partir de hoje não fumo mais. Esse aqui nunca mais fuma. Esse nunca fuma. Mas se ele falar assim: não, porque na verdade, como eu comprei uma caixa recentemente, inclusive do Paraguai, eu vou acabar com essa caixa primeiro, eu vou ruminar a pregação do gordo de Minas Gerais, e daqui uns 20 dias, quando chegar a época de eu comprar cigarro de novo, aí eu já decidi, eu vou parar. Fala para quem está do seu lado: se houver distância entre ouvir e obedecer, você não obedece. Não obedece. Não obedece. Se Deus falar nessa noite que, por exemplo, você precisa trancar a sua faculdade, não, mas então eu já decidi, eu já entendi, eu vou estudar até setembro, então setembro pelo menos eu finalizo as provas. Você não vai conseguir trancar a faculdade de setembro. Vai conseguir trancar a faculdade de setembro quem a partir de amanhã não for mais. Não pode haver distância entre ouvir e obedecer. Porque se Josué olha para trás, quem me ouve diga aleluia, ele tem 100 mil mortos, Moisés, seu mentor espiritual, morto, um bocado de gente que voltou para trás, um povo reclamando, e 40 anos de distância de onde eles moravam. Então se ele olhar para trás, vai dar uma depressão e uma síndrome do pânico do inferno. Só que se ele olhar para frente, ele vai dizer: eu não tenho Moisés, o povo já não obedecia a Moisés, agora vai obedecer um substituto de Moisés.
mas tem uma muralha lá na beira da terra. Mas quando chega lá tem os inimigos, tem os heteus, os jebuseus, os filisteus. Se ele olhar para frente e ele pensar nos desafios, vai dar uma depressão e uma síndrome do pânico infernal. Olhou para frente e pensou, viu que é fumo. Olhou para trás e pensou, viu que é bomba. Entre voltar para trás e continuar, o que é mais fácil? Na teoria, voltar para trás. Por isso que Jesus ensinou: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Se o seu coração está lá na frente, o pau está quebrando, está tudo dando errado, mas você vai, por quê? Porque se o seu tesouro está lá na frente, o seu coração está lá na frente. Mas se o seu tesouro ficou lá atrás, alguém grita com você, você quer voltar para trás. Alguém chama a sua atenção, você quer voltar para trás. Deus, sabendo que Josué está no meio de um conflito complexo, de uma pandemia espiritual, se ele olhar para trás ele vai cair, se ele olhar para frente ele não vai ter coragem. Então Deus chama ele no imperativo, prepara para aplaudir, e diz: Josué, vamos agora, 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 agora. Fala para quem está do seu lado: você vai se levantar, é hoje. É hoje. Aqui não é igreja de crente não, que vai virar para você e vai dizer: essa noite foi maravilhosa, volte para sua casa em paz. E com certeza nos próximos dias não, ou você sai resolvido hoje, ou então amanhã você tem que voltar aqui de novo. Eu já estou cansado de gente enganando as pessoas. Eu vou proclamar aqui meia dúzia de cura, vocês vão para casa e nos próximos dias a cura vai acontecer. Não, ou ela está acontecendo hoje, ou ela não aconteceu ainda. Então é agora, é agora. Fala para quem está do seu lado: vamos agora. Quem está me ouvindo? Bate no seu peito e fala: isso é avivamento. Eu não sei você, mas está subindo um calor aqui, um negócio maluco em mim. Fala para quem está do seu lado: tira essa blusa de frio aí, ô defunto. Terceira coisa que me chama a atenção aqui: 6 vezes num texto desse tamanho, o Senhor diz para Josué: coragem, seja valente, não tenha medo, não temas, não seja covarde. Essa palavra não temas, não temais, não tenhais medo, está escrito na Bíblia 365 vezes. Eu sei porque eu já li a Bíblia inteira 7 vezes. Você nem a Bíblia não trouxe. Pergunta para quem está do seu lado: por que 365 vezes? Alguém já entendeu? Alguém já fez a matemática? 1 ano, 365 dias, 365 vezes a Bíblia diz: não temas, não temais, não tenhais medo. Porque todo santo dia, se você amanhece e diz: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje eu levantei para a glória de Deus para vencer. Então no céu Deus diz: então vai que eu banco você nas suas decisões. Eu banco você. Eu banco você. Eu banco você. Isso aqui não é discurso emocional. Não tem nada contra, mas eu não sou coach. Isso aqui é pregação de Bíblia. O Senhor disse a Josué: aonde você colocar a planta do seu pé, é seu. Aonde você tocar, vai prosperar. Qual que é o nome disso? Eu te banco. Uau. Todo dia, Padre, 365 vezes, todo dia.
Se você dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, escova o seu dente e fala: Senhor, hoje eu levantei para vencer. Candarialabai, vem Espírito Santo, fogo, glória, aleluia. Hoje o Senhor abre porta, fecha a porta, porque o Senhor é aquele que abre porta e ninguém fecha, aquele que fecha ninguém é capaz de abrir. O Senhor é meu báculo, a minha cidadela, o guarda de Israel, aquele que não dorme, não cochila, não cansa, nem descansa. E o Senhor diz: tá bom, já pode tomar o café, porque daqui até na hora de deitar, tudo aquilo que você tocar com a sua mão, tocar com o seu pé e desejar no seu coração, eu banco você. Eu banco. Bate no seu peito e fala: eu não posso ter medo. Fala para quem está do outro lado: não tenha medo. Peraí. Então eu estou falando para você não ter medo de nada. Fala para quem está do seu lado: nada é nada. Não. Fala para quem está do seu lado: nada é nada. Nada é nada. Nada é nada. Está entendendo, irmão do violão? Está entendendo? Depois da pregação é a prova oral. Nada é nada. Isso é avivamento. Avivamento não é só a gente falar: vem fogo, vem glória, e alabar, e alá, e você repousa e olha em língua, e o seu cabelo amassa e levanta a blusa, e você chega em casa toda amarrotada: eu sou do fogo. Mas grita com você amanhã, você está chorando. Não. Avivamento é isso. Eu quero que você chegue na sua casa hoje de peito estufado, pisando duro, enrijecido, e você vai dizer para você mesmo e para quem mora com você: a partir de hoje, eu não sei do futuro, eu não sei do rumo das coisas, também não é da minha conta saber, mas a partir de hoje eu não tenho medo de mais nada, em nome de Jesus Cristo. Quarta coisa que eu entendo. A primeira em tempos de crise Deus levanta pessoas. A segunda coisa: não pode haver demora entre ouvir e obedecer. A terceira é: não tenhais medo. E a quarta e última coisa, diga comigo: há uma profecia sobre as minhas costas. Horrível, abra a boca e diz: há uma profecia sobre as minhas costas. Eu fico imaginando Josué diante de Deus, naquela choradeira que só o povo de Brasília tem. Brincadeirinha, só para você sorrir. Quando Josué se apresenta diante de Deus, quando ele ameaça dizer: Deus diz: vamos direto ao assunto. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. As profecias que estavam sobre Moisés agora estão sobre você. Tudo que eu falei que ia fazer com Moisés, eu vou fazer com você. Resumindo, vamos para frente, porque tem profecia sobre as suas costas. E assim como a minha palavra, ela cai do céu e não volta para o céu, como uma chuva que vem e enquanto não germinar não volta, eu quero te dizer que tudo que eu falei que vai acontecer, vai acontecer. Você tem mais alguma pergunta? Josué falou: claro que não. Nesse tempo de pandemia, um dia meio estranho, eu fui rezar. No meio da pandemia eu fui rezar, porque começou a me incomodar essas piadinhas. Esse ano eu não vou fazer aniversário não, o ano deu em nada. Ano que vem eu faço aniversário de novo. O ano acabou, já vamos celebrar o Natal. 2020 deleta, dá para voltar a 19, dá para começar 2021. Isso começou a me incomodar. Por que começou a me incomodar? Porque Jesus prometeu algumas coisas para mim em 2020. E quando todo mundo começou a falar que 2020 era um ano perdido, isso mexeu com a minha fé. E aí teve um dia que 12 e pouco da manhã eu não conseguia dormir. Eu vi que a esposa estava capotada. Eu fui rezar. E no meio da minha oração, o Senhor disse para mim: as profecias que eu lancei sobre a sua vida em 2020, elas continuam de pé, porque a pandemia não é capaz de destruir as minhas profecias. Falou comigo. Talvez você não entendeu o que é uma profecia. O que Deus falou que vai acontecer em 2020, vai acontecer até dia 31 de dezembro de 2020.
E se não tiver vacina? Não, profecia não está vinculada à vacina. Profecia está vinculada à aliança. Eu vou falar de novo. O senhor entendeu, o senhor pelo menos, padre, ou não? Porque tem hora que eu acho que eu estou pregando na igreja errada. Eu vou repetir. Aquilo que Deus prometeu fazer na sua vida e na sua casa em 2020, até 31 de dezembro de 2020, Ele vai fazer. Moisés, mas e se não tiver vacina? Deus não precisa que as coisas voltem ao normal para cumprir profecia, porque Ele não precisa de vacina, Ele precisa de aliança. Pode aplaudir, é de aliança. É de aliança. Então, se as profecias acabaram para você, eu sinto muito, para mim não acabaram. Se 2020 foi anulado, cancelado para você, que dó eu tenho de você, porque eu continuo na expectativa de tocar até dia 31 cada uma das promessas, porque o meu Deus não mente. Não mente. E é isso aqui que ele está explicando para Josué. Eu agora vou ler com calma, já que a sua mente abriu, e você vai tomar posse comigo para a gente terminar, tá? Deixa eu voltar lá. Aleluia. Meu coração está disparado. Oh Deus. A terra que colocares o seu pé, eu te darei. Diga amém. Enquanto viveres, ninguém poderá te resistir. Diga amém. Assim como eu estive com Moisés, estarei contigo, não te deixarei nem te abandonarei. Diga amém. Coragem, seja valente, pois repartirás a terra a esse povo do jeitinho que eu prometi aos vossos pais. Diga amém. Quanto a ti, coragem, seja valente para cumprir tudo aquilo que eu te ordenei. Diga amém. Eu te ordeno, coragem, seja valente, não seja covarde, porque contigo está o Senhor dos exércitos. Diga amém. Eu abençoarei todos os teus empreendimentos. Diga amém. Então Josué percorreu o acampamento e anunciou: gente, não dá mais para voltar. Manda o povo colocar carne nas malas, nas sacolas, que em 3 dias a gente vai levantar, a terra é nossa. Acabou. Pode aplaudir! Pode aplaudir! Bate no seu peito e diga: isso é avivamento. Coloque a sua máscara, põe álcool em gel, mantenha distanciamento, cuidado com as pessoas com grupo de risco. Mas independente de tudo isso, o nosso coração está pegando fogo. Você está entendendo ou não está entendendo? Se o seu não estava, vai pegar agora. Mas se não pegar também, a gente já manda matar você também. Que Deus abençoe, espero ter dado conta do recado e você tenha entendido. Jesus vai chegar e nós vamos orar com o Santíssimo Esposo. Fica de pé e dá uma salva de palmas para Ele.